Olá pessoas, tudo bom com vocês? Aqui é o Jonatas E aqui é o Lucas. e esse é o Pode Confiar. Então, Jonatas, qual é o tema dessa semana? Cara, o tema dessa semana é Deus não chama desocupados. Uau, que Essa tema. é pesada. Então, qual seria essa pessoa que Deus está chamando ela? Bom, primeiramente ela vai estar fazendo alguma coisa. Isso é meio que óbvio, né? Mas eu creio que seja uma pessoa que está ativa. Ela pode estar ativa na sociedade, ela pode estar ativa na escola, ela pode estar ativa na igreja. Ela busca ser alguém ativo na comunidade em que ela está inserida. E pensando em pessoas da Bíblia, Moisés foi uma das pessoas que Deus chamou. E ele, quando foi chamado, ele estava fazendo alguma coisa. Bora lá rapidinho em Êxodo 3, 1 a 4. Fala assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então Moisés, ele estava fazendo alguma coisa, ele estava cuidando de um rebanho, estava cuidando lá das ovelhinhas lá do sogro dele, um rebanho do sogro dele, que era o Jetro. Então ele não estava a ver navios, ele estava trabalhando, pro sogro inclusive. Se ele não estivesse pastoreando, então ele não teria visto a sarça, né? Nesse dia, né? Exatamente. Isso é um ponto muito sério. Se ele tivesse lá na casa dele fazendo nada, ele não teria tido essa oportunidade. Ele não teria saído e visto a sarça ardendo. É claro que eu creio que Deus, ele tem os meios dele para chamar quem ele quer. Isso aí é indiscutível. Entretanto, olhando na história bíblica, grande parte, se não todos que foram chamados, eles estavam fazendo alguma coisa. E Moisés, ao ser chamado, ele se tornou o maior libertador de Israel. Ele libertou Israel de uma escravidão no Egito que durava muito tempo. Mas tudo isso só foi possível porque ele viu aquela sarça, porque ele estava fazendo alguma coisa. Ele foi chamado porque Deus queria usar ele. Tanto que depois ele até conversa com Deus e fala assim: Deus, por que você está me chamando? Eu não sei falar. Aí entra no mérito de que Deus capacita. Aí fala assim: beleza, se tu não sabe falar, Arão vai falar por você. Então, Deus, ele chama quem ele quer chamar. Consigo me lembrar de outra pessoa. Essa segunda pessoa é Gideão. Quando ele foi chamado para ajudar a libertar o povo de Israel dos midianitas, ele estava malhando trigo, né? Lá em Juízes 6, 11, 12, fala assim: Então o anjo do Senhor veio e se sentou sob a árvore de Ofra, que pertencia ao abesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. É incrível, né? Porque Gideão era muito medroso. Muito medroso, o menor da sua família. A sua família era menor, tinha que ter medo mesmo. Tinha que ter medo mesmo, a tribo dele era menor, né? E ele fala: como é que o Senhor pode trazer a mim essa responsabilidade, sendo que eu sou o mais fraco? Minha tribo é a menor, né? Mas o que Gideão estava fazendo quando o anjo do Senhor veio e chamou ele? Estava trabalhando. Ele estava trabalhando, ele estava malhando trigo. O que é malhando trigo? E ainda no tanque de prensar uvas. Você já parou para pensar? Ele estava malhando trigo num tanque de prensar uvas. Ou seja, trabalho dobrado, meu amigo. Era uma coisa pensada para fazer outra coisa e ele estava malhando trigo lá, nesse tanque de prensar uva. Eu digo, o cara estava ocupado. E qual foi o resultado disso, Lucas? O resultado foi uma grande vitória inexplicável. Eu acho que Deus até quis colocar essa característica, né? Já que você se acha menor, sua família é menor, então você vai vencer um grande exército com um exército pequeno, de 300 homens. 300 homens O símbolo vai ser aqueles que se abaixar para beber. Não vai ser. Aqueles que pegarem com a mão, são esses que eu vou chamar. E com esse exército pequeno, ele teve uma grande vitória. Grande vitória, né?
Então, Jonatas, eu tô me lembrando de outro cara que foi chamado enquanto estava trabalhando, né? Quem é esse cara? Davi. Samuel, instruído pelo Senhor a ungir um novo rei, ele vai até a casa de Jessé, pai de Davi, e Samuel não sabia quem era essa pessoa que seria ungida. Então Jessé faz passar os seus filhos diante de Samuel, e Samuel responde de acordo à direção do Senhor, dizendo: não é este, não é esse também. Até Samuel gosta da aparência de algum, né? Mas o Senhor diz: não olhe para a aparência, olhe para o coração, não é esse. Então Samuel pergunta: você não tem mais nenhum filho? Ele diz: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Ou seja, ele não está aqui porque ele está trabalhando. Quer dizer então que os irmãos de Davi estavam lá de boa, no VIP, né, vamos dizer, no VIP lá, oferecendo lá um sacrifíciozinho lá com Samuel, e enquanto todos eles estavam lá esperando ser ungidos por Deus, Davi estava trabalhando, e justamente Davi foi quem foi chamado. Olha, o mundo dá volta, né? O mundo. Parece que o jogo virou, não é verdade? Isso mesmo. É muito interessante. Eu penso assim, sabe, desde o início, Davi sempre foi um cara que não era preguiçoso. Além do serviço que ele tinha com o pai dele, ele ia tocar pra Saul. Ele era músico, né? Então ele ia lá, tocava a harpa lá pra Saul, pra poder ele ficar calmo, porque Saul era atormentado. Ele devia ter algum atormento por demônio, mas Saul era atormentado. E o único jeito era quando Davi tocava. Inclusive, quando Davi ficou sabendo do gigante Golias, ele tava indo levar o quê? Comida pros irmãos dele lá no exército. Fazia 40 dias que Golias provocava o exército de Israel. Fazia 40 dias e ninguém teve coragem de chegar lá e enfrentar o cara. Davi já era ungido nessa época, ele tinha essa coragem, mas tudo isso ele adquiriu porque ele tava fazendo alguma coisa. Quando ele tava pastoreando o rebanho dele, ele teve as experiências, matou um urso e ele matou um leão também. Então, o cara já tinha uma experiência grande. Tudo isso do trabalho dele. Todo dia você tem que matar um leão também no seu trabalho, não é? Isso mesmo. Eu acredito que o reino de Deus, ele tem a característica de amplificar as nossas qualidades. Concordo. Então, por exemplo, Moisés estava pastoreando, guiando as ovelhas, vem pra cá, levando pra um pasto, pra outro pasto. Se um cara desse entra pro reino pra fazer a obra do Senhor, ele pode pastorear pessoas. Então, eu acredito que Davi já estava trabalhando, ele ampliou isso ainda mais, né? Quando o Senhor unge ele. Eu acredito que a unção, ela não é um start para você começar a fazer. Ela é um respaldo para algo que já estava acontecendo. Isso é um dos pilares do que nós acreditamos como chamado. Eu acredito que ninguém se forma pastor. Eu acredito que nós nos tornamos pastor. E não acho certo ungir alguém ao pastoreado uma pessoa que não faz nada, uma pessoa que não tem um discípulo, uma pessoa que não pastoreia uma igreja já. É por isso que reconhecemos o que a pessoa já está fazendo. Reconhecemos que ela é um pastor, porque ela já está pastoreando certas pessoas, certas ovelhas, né? Então, isso é muito importante. Por exemplo, você pensar num contexto de um missionário, né? Eu não posso ungir um missionário para que ele passe a fazer missão. Eu pego a pessoa que ela já faz missão no bairro, ela já faz missão na cidade vizinha, faz missão dentro da escola, dentro da faculdade. Então, você que já está fazendo, agora você vai ser respaldado. Exatamente. Então, você que com grande facilidade cuida de pessoas, você daria um ótimo pastor. Então, não é um start para você. Agora que passou um óleo, então eu vou começar. Davi, Moisés, Gideão, eles já tinham esse chamado dentro deles, né? Essa porção já estava dentro deles. Exatamente. Isso aí é muito mais nítido no Novo Testamento, que é onde a gente vai pular agora. Vamos falar um pouco sobre o Novo Testamento, Lucas. Bora puxar um pouco da conversão dos primeiros discípulos que Jesus chamou. E foram Simão, Tiago e João. Conta pra nós aí, Lucas, um pouquinho de como foi Jesus chamando esses discípulos. A passagem que narra esse chamado é Lucas 5. Diz que certo dia Jesus estava na praia do lago da Galileia. E a multidão, ela se apertava. Então Jesus estava com dificuldade de ensinar a multidão. Então Jesus vê 2 barcos e Jesus entra em um desses barcos. E ele disse para Simão, que provavelmente era o dono do barco, para ele se afastar um pouco da margem. Só descrevendo um pouco o cenário. E então Jesus
consegue ensinar dali. Ele se senta no barco e ensina a multidão. Quando ele termina de falar, ele diz assim: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Então Simão responde: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Então, quando eles jogam as redes na água, né, vem uma grande quantidade de peixe, e eles fazem sinal para os seus companheiros que estão em outro barco. Eles vão lá ajudar a tirar os peixes. E olha só, Pedro, ele fica maravilhado com esse acontecimento. Ele se ajoelha aos pés de Jesus, ele diz para o Senhor se afastar dele, porque ele é pecador. Mas Jesus diz assim: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar a gente. O ponto aqui é o versículo 11, que diz assim: eles arrastaram o barco para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. O quão forte é deixar tudo e seguir Jesus. O ponto de Deus não chamar desocupados é porque uma pessoa que ela tá trabalhando, ela tá dando tudo de si naquilo. E quando ela é chamada para algo maior do que ela tem que deixar tudo aquilo pelo qual ela luta e seguir Jesus. É o grande sacrifício, porque aquilo era o ganha-pão deles, era o ganha-pão de Simão Pedro. E Tiago e João, eles eram sócios dele, ou seja, era o ganha-pão de muita gente. Ele deixar tudo na praia e seguir Jesus é de grande coragem. Nem todo mundo tem a coragem de fazer isso. Às vezes nós nos encontramos num cenário assim, né? Nós queremos tanto uma posição de destaque, uma profissão, uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, sabe? Ou então nós queremos casa, carro. E esse pessoal, eles tinham passado a noite sem pescar nada. Então tudo que eles queriam era peixe. O que pode alegrar esse pessoal? Peixe. E aí Jesus faz esse milagre. Olha, no lugar mais fundo, joguem as redes. A palavra diz que as redes estavam se arrebentando e tiveram que chamar ajuda de outro barco. Só que o ponto é que eles alcançam o milagre, mas eles entendem que aquele que deu o milagre é maior do que o milagre. Então você para e pensa: quem comeu aquele peixe? Quem cuidou dos barcos? A palavra diz: e deixando tudo, o seguiram. Às vezes a nossa grande dificuldade é sair do milagre. A gente só quer morar no milagre. Então Deus te deu uma grande profissão e Deus quer te levar para um lugar mais fundo, mas você gostou tanto daquele milagre que ele acabou se tornando maior do que aquele que te deu o milagre. Sair da zona de conforto não é para todos. Sair da zona de conforto é para os corajosos. E essa é uma das coisas mais difíceis de ser feitas. É sair da zona de conforto. É decidir deixar tudo para trás e seguir. Eu lembro muito de Eliseu também, né? Quando foi chamado, ele tava lá, arando a terra. Ele era agricultor. Tá lá com os boizinhos dele lá, ó, arando. Porque se ele não arasse, ele não ia comer. E aí quando Elias chega e joga a capa por cima dele, e o que ele faz? Ele só olha pra ele e pergunta: posso pelo menos me despedir dos meus pais? Aí Elias vai lá assim, ó, vai lá e faz o que tu tem que fazer e volta pra cá. Ele foi, matou os animais, fez uma grande festa, queimou o resto que tinha e foi-se embora, pra não ter nada pra que voltar, pra não se arrepender, não ter nada que puxasse ele pra trás. E os discípulos fizeram isso. Vamos pensar agora em alguém que não era discípulo, que não era desse meio, pelo contrário, que queria o mal dessa galera. Vamos falar do tenebroso Saulo. Perigoso. O cara era perigoso. Me fala um pouco sobre Saulo. Saulo era um homem que perseguia cristãos, perseguia pessoas, segundo Atos 9:2, né? Pessoas que pertenciam ao caminho, ou seja, pessoas que pertenciam a Jesus, que seguiam Jesus. E esse homem, ele tem um encontro com o Senhor. É incrível, quando você olha para a história de Saulo, você vê que ele era um perseguidor de carteirinha. Ele era autorizado. Ele era um perseguidor autorizado. A Bíblia fala que ele respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. O cara era, vamos dizer, um perseguidor de carteirinha. Em uma das viagens que ele estava fazendo, Jesus tem um encontro com ele. Em Atos 9:3, fala que em sua viagem, quando se aproximava de Damasco,
De repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você me persegue. Então, quando Jesus chamou Saulo, Saulo também estava fazendo uma coisa. Ele não estava parado. Ele tinha um objetivo. O objetivo dele maior era o quê? Era matar os cristãos. Era matar aqueles que seguiam Jesus. Isso é interessante porque às vezes a gente não consegue compreender quando Deus chama alguém que a gente não gosta. Quando a gente vê Deus chamando uma pessoa que a gente não vai com a cara dela. Quando a gente vê Deus agindo numa pessoa que a gente jamais vai imaginar que Deus vai usar essa pessoa. E é bem aí que a gente é pego, porque quem chama é Deus. Não somos nós quem chamamos. É Deus quem chama. Inclusive em Atos 9:15... fala que Ananias, ele ficou meio com medo de Paulo. E aí o Senhor fala para Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Deus, ele é incrível. Até aqueles que perseguem ele fala assim: ó, eu vou chamar. Ele pega e decide: vou chamar. É realmente pra confundir a gente, ok? Eu mesmo lendo a história de Saulo, eu fico pensando, aplicando no mundo de hoje, quantas pessoas que hoje perseguem a Deus, que hoje nos perseguem, que hoje nos apedrejam, que hoje quer o nosso mal. Eu olho diferente para essas pessoas. Quando alguém vem me criticar, quando alguém vem querer falar mal de mim por ser cristão, quando alguém quer vir me perseguir por ser cristão, eu olho para essa pessoa e na minha cabeça eu penso: esse seria um bom Saulo. Essa pessoa bem aí, o esforço que ela tá fazendo para querer me humilhar, para querer me destruir, é um esforço que Deus quer para querer usar na divulgação do evangelho. Água em vinho, né? Água em vinho. Exatamente, o primeiro milagre. Transformar água em vinho. Deus causa uma metanoia. Saulo estava indo em uma direção, então ele passa a ir para uma direção totalmente diferente, fazendo então a vontade do Senhor. Deus fala a Ananias: esse é o meu instrumento para espalhar o meu nome. Então, aquele que matava, agora ele espalha a vida. Agora, aquele que trabalhava contra o Senhor, agora ele trabalha a favor do Senhor. Aquele que perseguia o próprio Senhor, como a palavra diz, a igreja, a noiva, agora ele coopera para o bem desse corpo, espalhando a palavra e pregando o evangelho. Isso é muito forte. E você, ouvinte, agora você deve estar se perguntando: mas eu sou estudante, eu não faço nada. Bom, quando você vai preencher qualquer currículo, você coloca lá na sua ocupação, você coloca o quê? Estudante. Então, se você é estudante, você está fazendo alguma coisa, você está estudando. Esse é o seu trabalho. Seu trabalho é estudar. Ah, mas eu já me formei, tô desempregado, não tô fazendo nada. Deus nunca vai me chamar. É, meu amigo, eu tenho uma notícia pra te dar. Deus pode te chamar. Seja ativo na sua igreja, seja ativo na sua comunidade, seja ativo no seu bairro, seja ativo na sua família. Você tem um campo muito grande pra trabalhar. Você não precisa estar empregado no seu serviço secular. Você pode ser uma bênção dentro da sua igreja, dentro da sua comunidade, dentro da sua família. Não é porque você está desempregado que você pode usar essa desculpa para não fazer nada, não é? E correlacionando um pouco tudo aquilo que a gente tem falado desde o início do programa, precisamos ser ativos dentro do serviço da igreja. Como? Entrando em algum ministério. Ah, mas eu não sei fazer nada. Peraí, você sabe falar? Sei. Vá para o Ministério do Acolhimento. Ah, mas eu não sou muito bem em receber pessoas. Então, vai orar. Ah, mas eu não sei fazer nada disso. Então, meu irmão, você tem 2 braços, 2 pernas, vai varrer, vai limpar. A verdade é que sempre tem alguma coisa pra você fazer. Você sempre tem algo que você pode ajudar. Ah, mas eu tenho meu serviço secular, eu trabalho, não tenho tempo pra ficar na igreja durante a semana, pra ajudar em outras coisas. Seja uma voz ativa dentro do seu trabalho. Seja uma voz ativa, seja luz onde você estiver. O chamado que Deus tem pra você é o chamado do agora. É aonde você está. Em algumas versões da Bíblia de Mateus 28 fala que é indo pregando o evangelho. Agora vai indo pregando o evangelho. É indo. É no agora. Indo. Então, por onde eu estou passando, eu vou levando o evangelho. Por onde eu vou levando o evangelho. Se você está no seu trabalho, você também tem a oportunidade de levar o evangelho. Ah, mas eu não tenho trabalho, mas eu tenho voz ativa na comunidade. Sou uma pessoa que é muito envolvida com o serviço social. Então, seja luz no serviço social da sua comunidade. Seja uma referência a quem as pessoas podem chegar e podem sentir acolhida, podem se sentir seguras. Pessoas que podem
podem chegar com você e pedir uma oração, pode pedir um conselho. Quem sabe você pode ser a salvação de um jovem com depressão. Deus, ele vai te chamar no ambiente em que você está inserido. É por isso que você tem que se ocupar, porque é na sua ocupação que Deus vai estar lá chamando você para fazer aquilo que você tem que fazer, que é a obra dele. Se você pensar, por exemplo, em Gênesis, Deus colocou Adão para cultivar e guardar. E aí na viração do dia, Deus passeava. Então, o seu trabalho, ele é uma forma de adoração ao Senhor. O que você faz é uma forma de expressar o seu amor ao Senhor e de servir a Ele. Então, caro ouvinte, esse foi o assunto dessa semana. Fique atento àquilo que Deus está te chamando. Fique atento à voz de Deus. Seja uma voz ativa aonde você estiver. Obrigado por ouvir este podcast e até a próxima semana.